E qual é o objetivo do podcast Psicologia Positiva na Veia? Para você, espectadora, espectador, que nos acompanha nessa jornada, seja por vídeo, por áudio, lavando a louça, na esteira, no parque, no trânsito, você já parou para pensar nos seus comportamentos recorrentes? Aquelas coisas que você, às vezes, julgava seu pai, sua mãe, seus familiares, quando você para e reflete, está fazendo igualzinho? E o objetivo do podcast Psicologia Positiva na Veia é trazer pessoas reais, com histórias reais. Eu e meu amigo Dani estamos nessa jornada e hoje tem uma pessoa aqui que encanta por onde passa com o seu brilho, com a sua generosidade, com a sua harmonia. Seja bem-vinda, Tati, que alegria estarmos juntos. Dani, vamos juntos nessa que hoje promete, hein? Hoje promete, Gabs. Obrigado por trazer a Tati, sua amiga aqui que estou conhecendo também. E feliz aqui por estarmos juntos. Seja muito bem-vinda, Tati. E bora lá prosear um pouquinho, trocar ideia e falar um pouquinho. Fala um pouquinho de ti aí pra gente abrir, para quem não te conhece, te conhecer, por favor. Olá, muito prazer, satisfação enorme esse convite, junto com o Gabi, junto com o Dani. Eu sou a Tati Carril, eu sou terapeuta e estamos nessa área de desenvolvimento humano, trazendo, como o Gabi disse, a vida como ela é, e entendendo porque eu faço o que eu faço. E a partir daí, com autoconhecimento, podendo mudar a rota para chegar literalmente ao objetivo, ao resultado que a gente deseja. Então, muito obrigada e vamos juntos. Enquanto o avião passa aqui, a obra, eles estão criando o Armagedon aqui do lado. Faz parte. Hoje nós falaremos sobre as 5 feridas emocionais. Para você que pode nos ver, seja por vídeo ou por algum recorte, esse livro ele é extraordinário. Tati, você falou sobre transformação, sobre transição. Antes de nós entrarmos no tema principal, conta um pouquinho para nós quais foram os desafios que você encarou para realizar essa transição, em se tornar terapeuta. Quais são as ferramentas que você mais gosta de usar? Sei que tem um pouquinho de PNL, um pouco de Eneagrama. Conta pra gente como que foi essa jornada. Então, vamos lá, Gabi, a minha formação inicial, eu sou dentista, fiquei 15 anos na clínica, quase 20 anos de formada já, 15 anos na clínica, tendo esse contato direto com pessoas. E eu descobri que o que eu amo fazer na vida é lidar com as pessoas, com seus conflitos, com as suas emoções. E eu gosto muito dessa parte da neurociência, então eu me enquadrei muito bem na neurociência. A transição de carreira, transitar, é sempre um grande desafio, porque nessa hora a gente lida muito com o nosso ego. Então eu tive que literalmente tirar o meu aventalzinho de dentista e tentar entender como eu vou tirar o DR da frente. Então, isso mexe demais com a gente. E foi uma hora em que o autoconhecimento, para mim, foi assim, vou mergulhar de cabeça e entender o que faz sentido. Porque se faz sentir, faz sentido, né? Então, é essa a grande questão. E hoje, nesse universo terapêutico, eu trabalho com PNL, trabalho com hipnose, trabalho com a constelação. Então, temos algumas ferramentas. Eu sou acupunturista também, então também trago essa visão da parte da medicina tradicional chinesa, compreendendo doenças, por que o corpo adoece, o corpo que fala. E das ferramentas que eu tenho, acho que de tudo um pouquinho, né? O ser humano não é uma receita de bolo. Então, a gente usa o ingrediente, a ferramenta necessária para aquele momento. Não o que é necessário para mim enquanto terapeuta, mas para o meu paciente. Então, transitar é algo muito positivo. É sair da zona de conforto
acolher essa zona de desconforto e descobrir o que mais tem para mim. Eu acho que essa é a grande magia de toda essa vivência humana. Ô Tati, eu fiquei curioso para saber qual foi o gatilho que te fez ir para essa área atual. E queria saber se você parou de exercer a função de dentista, ou se você continua, e se continua, se você junta todas essa multiplicidade de tratamentos, né, de cuidados, né, com as pessoas. Ô, Dani, gatilho, né? O grande gatilho para mim, eu desde pequenininha eu sempre falei, eu vou ser dentista, dentista, dentista. Na verdade, o meu pai, ele sempre teve esse desejo dentro dele e acabou me guiando para ser dentista. Tanto que eu falava, eu já tinha até já um diálogo romântico bonito, que eu iria aos 80 anos, velhinha, sentadinha no mocho, que é aquela cadeirinha do dentista, e lá estaria eu com meu neto no consultório do lado, todos perpetuando essa linda história, né? Mas chegou um dia, Dani, que eu percebi, eu sempre gostei muito de reabilitação. Então, eu sempre trabalhei muito com prótese. E a minha maior satisfação era entregar uma prótese para um paciente. E o sorriso, né? E aquilo vinha, aquilo me enchia. Eu saía em estado de flow mesmo. Até que teve um dia que eu comecei a perceber que aquilo não estava mais fazendo sentido para mim. Eu estava mecanizada, eu acordava, ia para o consultório, eu atendia, eu voltava. E começou a gerar um certo conflito dentro de mim, porque a única coisa que eu sabia fazer na vida até então era ser dentista. Eu não sabia, as minhas mãos já não eram mais esses dedos, era a canetinha do dentista, a alta rotação e o sugador. Eu não sabia o que fazer. Então, dali, eu fui fazer uma imersão, esses leader training, né? Eu fui fazer, e aí começou a brotar. Aí a criança interior começou a gritar, eu até então não sabia nada. Saí desse treinamento, entrei numa segunda versão do treinamento, onde a gente vai ver a missão, né? As coisas começaram a ficar um pouco mais claras, eu comecei a entrar em contato com a PNL, fui fazer um curso de PNL, aí descobri a hipnose ericksoniana, e foi assim impactante. A hipnose, ela abriu um caminho dentro de mim, porque enquanto a gente está fazendo esses cursos para desenvolver pessoas, a gente se desenvolve primeiro. E eu mergulhei literalmente de cabeça, Dani. Então, foi um ano muito intenso, foi um ano em que eu acessei conteúdos muito inconscientes que vieram à tona e que eu precisei começar a trabalhar algo muito, talvez transcendental, um conceito, tá? O perdão. Mas não perdão para o outro que a gente fala e que é tão bonito, né? Perdoar o outro, mas perdoar a mim e entender que aquele caminho que eu fiz até aqui, sentadinha no mocho, estava tudo certo. Eu pude acolher tudo aquilo e isso me fez despertar. Então, hoje, eu já não estou mais, tem 3, 4 anos já que eu deixei literalmente a odontologia, que eu me desfiz de tudo da odontologia, só não com conhecimento, né? Então, eu não faço odontologia, mas eu levo odontologia dentro de mim. Porque quando eu estava sentadinha lá na cadeira, Dani, Gabi, eu brinco que a psicóloga dentro de mim já pulava, sabe? Ela já vinha. Então, eu tinha pacientes, às vezes, que só davam uma passadinha no consultório, foram muitos pacientes, davam uma passadinha no consultório. Oi, doutora, eu vim aqui só para te falar um negocinho. Então, era muito gostoso. Então, já tinha essa troca já, né? Quando nós nos preparamos para gravar os podcasts, vou dar o segredo de 1 milhão, tá, Dani? As pessoas, elas costumam perguntar como que é o roteiro. E é corriqueiro isso.
E o roteiro é o coração, é essa intencionalidade. Tenho me debruçado nesse livrinho curto, mas potente, sobre o sentido da vida. E algumas pessoas, elas perguntam sobre o tal do propósito. E eu gosto de criar uma habilidade que é falar fácil, que para muitos é difícil. Quando nós gravamos um podcast, eu e o Dani, ele falou, Gabriel, o propósito é aquilo que você tem em farta e você leva para as pessoas o que faltam. E algumas pessoas, elas confundem em pensar que vai abrir um oráculo, sei lá, vai abrir o céu, vai descer um anjo com o propósito. E o propósito daquilo que a gente se propõe. Uma das coisas, Tati, que eu tenho aprendido com você, que é a minha terapeuta sistêmica, familiar, holística, que dá um take it easy no foguete, é a questão do dar e receber, que é uma das grandes leis sistêmicas entre a hierarquia, entre o senso de pertencimento. Ô, Dani, jogar a bomba pro seu colo aí, filho. Prepara. Psicologia positiva. E nós com isso, na questão de bem-estar, felicidade. Muito bonito lá o Martin Seligman nos Estados Unidos. Tá, eu reconheci as minhas 24 características de assinatura, vi as minhas top forças. O que muda usar a psicologia positiva nessa arte tão bonita do dar e receber, na sua opinião? Gabs, olha só, tá passando um helicóptero aqui agora, exatamente no momento que chegou a vez de falar. A vida como ela é. É literalmente isso. Na vida como ela é, a gente ter consciência das nossas características, daquilo que a gente mais tem de fartura, que nos brilha os olhos usar como comportamento, né? Para mim, o comportamento é a concretização do que a nossa alma está dizendo, né? Então, quando a gente está aqui elucubrando, pensando, sentindo, quando eu faço, aí de fato eu servi. Enquanto eu estou no mundo das ideias ou apenas do sentir para comigo, eu acredito que a gente não está servindo, não está realizando, não está transcendendo. Para mim, transcender é aquilo que vai além de mim, inclusive, né? Se vai além de mim e atinge de uma maneira a evoluir quem me cerca, é aí que entra para mim essa questão do propósito da vida, né? Do servir quem me cerca com aquilo que me farta, principalmente para aqueles que lhes faltam esses ingredientes, né? Então, na vida do jogo jogado, igual você gosta de falar, né? Eu, Dani, sou como principal característica super ultra reconhecida por mim, até pelas pessoas que me cercam, amor ao aprendizado. Eu explodo de emoção positiva quando eu estou aprendendo, quando eu estou ouvindo e quando eu estou compartilhando esse aprendizado, porque ao compartilhar eu estou aprendendo ainda mais. Como a Tati trouxe, né? Quando a gente cuida dos outros, a gente está se cuidando também, porque a gente está expandindo a nossa visão, nossa perspectiva. E ao dar e receber, que faz com que a vida vá fluindo, a gente vá crescendo. Existem momentos que tem incômodo, vamos falar assim, não é tudo agradável. É no desagradável também que a gente expande, né? Você falou do treino antes da gente começar a gravar, né? Que você tá num treino pesado, dói pra caramba os músculos, tudo, depois que você vai lá, treina, faz exercício, mas você tem uma expansão muscular, um crescimento aí de capacidade física que só é possível passando por algo desagradável, como essa questão da dor física. Existem dores emocionais, e quando a gente tem a consciência das nossas características de assinatura, nossas 5 forças top das 24 que a gente consegue de fato ter
consciência e ter a opção de escolher criar oportunidades para viver essas forças. E quando a gente vive essas forças, eu tô tendo o que a gente fala na psicologia positiva de PERMA, né? Positive emotions, emoções positivas, engagement, não perceber o tempo passar, positive relationship, relacionamento positivo com quem me cerca, viver o nosso meaning, propósito, significado, que é servir essas forças através dos meus comportamentos para os outros, e accomplishment, realização, sentir realizado, sentir realizando, sentir servindo, né? E eu quero conectar, já que a gente está brincando de passar a bola um pro outro aqui, eu vou cruzar a bola para Tati perguntando: será que tem alguma relação de ferida emocional às nossas escolhas em se tornar dentista, em se tornar terapeuta, em se tornar mentor, em se tornar psicólogo, seja o que for? O que tem a ver as feridas emocionais, se tem a ver, com as nossas escolhas, com os nossos comportamentos, né? Porque essas feridas devem incomodar, como qualquer ferida, digamos assim, e ao incomodar a gente tende a buscar pensar e agir para diminuir esse sentimento de incômodo, né? Esse sentimento de dor. O que você tem a nos dizer sobre isso, Tati, por favor? Exatamente, Dani. Aqui o que é necessário compreender? Nós somos corpo, mente, espírito. Está tudo alinhado. Então, se eu faço o que o meu corpo fala, a gente sabe que a nossa linguagem, ela é essencialmente não verbal. O verbal é um tantiquito assim, né? 7, 8% mais ou menos, né? De toda essa linguagem. Então, quer dizer que o meu comportamento está condicionado a esse mundo mental emocional que eu vivo. E se eu passei por uma ferida, e o que são as feridas? Traumas. Olha a associação, é um trauma emocional que eu passei. E você já faz a correlação com o quê? Ferida, é como um corte na mão. Então, se eu tenho um corte na minha mão, o meu comportamento, a partir do momento que eu tenho esse corte, eu vou estender a mão para alguém, só com cuidado, para não me machucar novamente, né? Eu vou, de repente, colocar uma luva, e a Lise, a autora do livro, ela traz exatamente essa metáfora para explicar. Então, eu vou colocar essa luva. Que luva é essa luva? São as máscaras que vão nos proteger de acessar essa ferida. Mas não é porque eu vesti essa máscara que quando eu estender minha mão e for pegar um objeto, eu não vou sentir a dor desta ferida. Então, aí eu vou começar a lançar mecanismos para lidar com a minha ferida. E como o universo, ele é muito justo, é muito sábio, e somos seres em constante evolução e aprendizado, o universo lança os testes para a gente. Então, eu vou encontrar pessoas que vão literalmente apontar o dedinho para mim e falar: ó, isso aqui você precisa trabalhar. Como o meu pai, por exemplo, que foi uma pessoa que virou para mim, né, e, assim, conscientemente já fez esse movimento: olha, você precisa trabalhar a sua ferida do abandono, por exemplo. Por que eu vou fazer tudo que meu mestre mandar? Então, os meus comportamentos, tudo aquilo veio dessa esfera do pensar, do sentir. Por que eu quis agradar alguém? Fazendo aquilo que eu fiz, que foi literalmente ir para a profissão que ele gostaria que eu tivesse ido, e que eu fui. Porque daquela maneira eu estou tampando um buraquinho. A ferida é um buraquinho, Dani. E com as minhas atitudes, as minhas ações, os meus comportamentos, os meus pensamentos, eu estou tapando ali um buraquinho. A questão é, comida, por exemplo. A comida, ela vem como um aconchego, né? Não tem essa função também?
Vamos pensar nos gordinhos, né? Se alguém tem algum problema de obesidade. A comida, ela vem para tampar um buraquinho emocional. Todo excesso esconde uma falta. Que falta é essa falta que você está lançando um mecanismo inconsciente, na maioria das vezes, para poder... Eu comi, ai, que alívio, que delícia, e passa. Se passa depois e vem a culpa, ai, não devia ter comido, não devia ter feito isso, aquilo outro. Por que vem essa culpa? Porque literalmente você está tampando com o que não é certo, com o que não seria o ideal. É aquela feridinha, tá? Então deixa eu dar um passinho para trás e pensar, por quê? Onde começou? Qual é a raiz? O que eu posso fazer de diferente agora que eu cresci, que não sou mais aquela criança? Então, tudo. Eu faço o que eu faço porque tem um porquê, Dani. Então, hoje, no aqui e agora, aonde está esse porquê? Lá atrás. A gente tem que visitar o passado? Tem. Tem que visitar o passado. E aí começam, né, os processos terapêuticos que a gente já faz sem a necessidade de você entrar num consultório e conversar com um terapeuta, um psicólogo. A vida é uma grande terapia, né? Para você, meu ouvinte, espectadora, aperte os cintos porque vamos acelerar. Tati, Dani, olha que interessante na página 17 do livro, uma grande reflexão. É possível que você sinta certa resistência ao tomar consciência de que as pessoas que sofrem de determinada ferida estão reagindo ao pai ou mãe. Dos pais, aquele com o qual acreditamos nos entender melhor quando somos adolescentes, é justamente aquele com quem temos mais coisa a acertar. É normal sentir dificuldade de aceitar que pensamos mal do pai ou da mãe, que tanto amamos. A primeira reação a essa constatação é, em geral, a negação. Depois a raiva e, por fim, a aceitação da realidade, que é o início da cura. Ô, Tati, eu não sei nem se eu tenho roupa para falar dessa reflexão, eu só vou passar a bola para você. Ô, Gabi, aí, por isso que eu digo, quando a gente tem, né, uma caixinha de ferramentas e que a gente pode abrir, a gente começa a entender de onde vem aquilo que eu acredito, a minha crença, como se formou isso. Quando fala em pai e mãe, nós estamos falando em uma instituição sagrada, né? A gente idealiza, a gente já cresce idealizando que pai e mãe são perfeitos. Pai e mãe é sempre herói, pai e mãe está sempre certo. E como assim eu vou sentir raiva do meu pai e da minha mãe? Eu não vou para o céu sentindo raiva deles. Como é essa negação? Mas aí, vamos lá, pega a neurociência. Dani, raiva, todo mundo vai sentir, todo mundo sente, porque é uma emoção. Enquanto uma emoção, a emoção é química. Não tem como você negar essa química que está dentro de você. Não dá para cortar isso. O que a gente pode fazer é entender o que vem depois da raiva, essa raiva aprofundando, o sentimento, eu posso mudar alguma coisa aí? Por que eu estou sentindo? Eu gosto desse trabalho do sentir. Por que eu estou sentindo isso? De onde vem isso? E aí a gente dá um passo para trás e a gente chega em pai e mãe. Por quê? Porque é de onde nascemos. É a concepção. Você está aqui graças a dois indivíduos, um homem e uma mulher, que se encontraram e que falaram literalmente: você vai nascer, eu dou a permissão para você de nascer. Ah, mas minha mãe tentou me abortar, o meu pai não me quis, o meu pai me rejeita. Será? Será que se sua mãe ou seu pai realmente... E aqui, Gabi, ó,
juntando aquela palavra, sem julgamentos. Vamos avaliar friamente isso. Será que se o seu pai ou a sua mãe não quisesse que você tivesse nascido, você teria nascido? Existem tantos meios e tantos mecanismos para literalmente não vai nascer. Então, se você nasceu, é porque eles quiseram. De uma maneira ou de outra. Eles quiseram e você chegou até aqui. Então, a nossa casa, onde a gente aprende tudo antes de ir para o mundo, nossa primeira casa, útero materno, esse convívio com pai e com mãe, e aqui eu não estou colocando a figura, a fotinho do meu pai e da minha mãe. Aqueles que você elegeu como pai, que você elegeu como mãe. Né? A função é esse pai, essa mãe, a gente toma tudo isso desse pai e dessa mãe, e depois a gente abre a porta de casa e fala, opa, agora eu vou para o mundão. Mas é bonito a gente falar, né? Tomei tudo do meu pai e da minha mãe. Que tudo é esse que você tomou? Você tomou as alegrias, as tristezas, as angústias, os traumas, as decepções. E a questão é, o que eu faço com tudo isso que eu recebi? E aí começam os emaranhados, que a gente chama, né? Dentro da constelação. E fora da constelação, aquelas outras relações, né? Os conflitos, os problemas, os medos, estou paralisado, não avanço, o porquê de tudo isso. Ô Tati, no livro das 5 feridas emocionais, ele estampa na capa, até em forma de uma flor, o que seriam essas 5 feridas, né? A traição, a rejeição, a injustiça, o abandono e a humilhação. Para quem é leigo no assunto, existe uma maneira num tratamento terapêutico da pessoa identificar onde mais está pegando, algumas perguntinhas que poderiam ajudar a pessoa a direcionar para qual dessa ferida emocional mais grita, por assim dizer, né? E como seria uma maneira, uma estratégia para lidar com isso e para tratar essa ferida? Como que você poderia explicar isso para as pessoas que vão nos ouvir, por favor? Dani, é sim possível, a partir de agora, eu despertar para tudo isso. Mas para eu despertar, eu preciso fazer o quê primeiro? Acolher. É como uma pessoa que está doente vai ao médico. Eu vou ao médico, o médico me dá um diagnóstico e fala, ó, você tem essa doença, a partir de agora você precisa tomar esse medicamento. O médico já fez a função dele. Só ir ao médico resolve? Não. Eu tenho que acolher, interiorizar para mim que sim, trazer a consciência, eu estou com um problema e eu preciso tomar esse remédio, porque aqui é o meu caminho, a minha cura física. As feridas são, por isso que a gente usa máscara, muito difíceis de aceitar. É muito difícil eu aceitar que eu fui abandonado pelo meu pai e pela minha mãe, ou pelo meu pai ou pela minha mãe. É difícil aceitar a rejeição, que não me queriam ali. É muito complexo eu ter dentro de mim que alguém foi injusto comigo, que me humilhou. Isso dói, isso me machuca, por isso que eu visto as minhas máscaras. Mas para eu reconhecer isso, comece, primeiro passo, avalie você mesmo. Tenha uma conversa franca e direta com você. Como está a minha vida? Quem sou eu? O que eu quero para mim? Tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu projetei está chegando? Como está chegando? Por que não está chegando? E a partir daí, Dani, comece a olhar fora. Então, primeiro passo, dentro de mim, depois fora. Qual o feedback que eu tenho das pessoas que estão, inteligência emocional, né?
feedback que eu tenho das pessoas que estão ao meu lado? Por que toda vez alguém chega e fala sempre a mesma coisa para mim? Nossa, como você é rígido! Nossa, como você fala de uma maneira tão imperativa, imponente? Você é muito controlador. Por que será que fulano falou isso, o outro falou, o outro falou? Comece a avaliar isso e depois veja a interação em todo um sistema. Como que o meu comportamento está reverberando nesse sistema? É aí, Dani, que a gente começa a entrar em contato com a gente mesmo. E é assim, vai doer? Vai doer. Vai doer. Vai doer e é importante que você saiba que sim, vai doer. Que você está indo para um processo para você botar o dedo na ferida para sangrar e a partir daí você começar a olhar todo o processo de cicatrização. A casquinha, depois da casquinha a cicatriz, e o dia que eu olhar para a cicatriz é como uma foto. Eu não vou viver novamente aquela dor, eu vou lembrar. Para daí, Dani, eu poder chegar para o outro, quando eu ouvir o outro me falar, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Aí eu pratico a empatia, se é que esse conceito realmente existe, eu consigo praticar a empatia, porque eu já vivi aquilo, e só eu sei como aquilo é doído. Aí eu tenho base para falar para o outro, olha, senta aqui, deixa eu te contar uma história. E quando o outro ouvir essa história, ele vai decidir se, opa, fez sentido, conectou. Deixa eu tentar esse caminho também. Ou qual aquele outro caminho que é mais saudável para mim, mais ecológico. Então, é a partir daí, aceitação, Dani, é o primeiro passo para qualquer tipo de cura. Chegando aos instantes finais, já gostaria de agradecer para você, espectadora, espectador que está com a gente. E aqui, como vocês sabem que o papo é de progresso, nós trazemos a dor, já trazemos a cura, o antídoto. Vamos lá. Nosso ego faz de tudo que pode para não enxergarmos nossas feridas. Ponto 1. A principal causa de uma ferida é a incapacidade de perdoar. Ponto 2. Aí nós vamos pensar em cada ferida que traz uma máscara. 1, a rejeição, que traz a máscara do escapista. 2, o abandono, traz a máscara do dependente. 3, humilhação, que traz a máscara do masoquista. 4, traição, que traz a máscara do controlador ou controladora. E 5, injustiça. Ô, Tati, nós estamos falando sobre máscara, sobre personalidade. Eu gosto muito de economia comportamental, esse sistema de recompensa, que o Daniel Kahneman traz muito sobre, né? Esse olhar do rápido e devagar. O que você mais aprendeu com a sua mãe? E você é mãe, né? E o que você tem mais aprendido sendo mãe, colocando skin in the game, usando a sua ciência? Depois, se você puder utilizar esses minutinhos que nós temos, quiser falar um pouquinho de cada dor e cada máscara, como lidar. Dani, meu amigo, muito obrigado por mais esse bate-bola gostoso. Tempo bom, né? Voou, que é bom passar rápido. E Tati, muito obrigado. Gabi, as máscaras nós usamos para não acessar essa dor, né? Falando rapidamente aqui, por exemplo, a máscara do dependente. Vamos pensar aqui, traz para a realidade. Aquela pessoa que tem essa dependência emocional, por que ela usa essa máscara? Porque ela foi abandonada e ela depende literalmente do outro, de ter o outro ali ao lado dela para ela não acessar o abandono novamente. E assim com todas as outras máscaras. O controlador, uma pessoa não é controladora porque ela quer ser controladora. Ela é controladora porque talvez ela tenha sido traída lá atrás, na infância dela, por alguém que ela confiou muito. E ela precisa ter tudo sob controle para não acessar a dor de ser traída. E por aí a gente vai escalando. O que eu aprendi com a minha mãe, Gabi, e que hoje eu uso, sabe aquela música da Elis? Fazemos tudo como os nossos pais? Eu acho que eu aprendi a não julgá-los, Gabi, sabe? E a entendê-los como humanos.
a entendê-los como seres emocionais, a entendê-los como seres perfeitos em sua essência. Porque quando a gente erra com os nossos filhos, a gente não erra porque a gente quer, a gente erra tentando acertar. Essa é a grande verdade. E é aquilo, nos seus erros e nos seus acertos, que você entra em contato com você mesmo. E filhos, na minha opinião, é a melhor universidade que você tem para cursar, viu? Porque eles estão te ensinando o tempo inteiro. É maravilhoso. Fantástico, Tati. Você falando isso me fez lembrar. Ontem eu fui assistir a uma peça no Espaço Eiwa da Lapa com o João Signorelli, o espetáculo Gandhi, que é sobre liderança servidora. E um dos trechinhos da peça, o João Signorelli, como Gandhi, conta que ele recebeu uma mãe com um filho. Gandhi, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você fale pro meu filho parar de comer açúcar, porque ele tá comendo muito açúcar e faz mal. Aí ele parou, pensou, falou assim, voltem daqui um mês. Aí deu um mês, a mãe voltou com o filho, aí o Gandhi pegou, se abaixou na altura do olho da criança para conversar com ela, que é um sinal de respeito, conexão e empatia, né? E falou assim para a criança: filho, pare de comer açúcar, faz mal. Aí a mãe da criança falou assim: Gandhi, você pediu um mês para poder falar isso pro meu filho? Ele falou assim: é que antes eu também comia açúcar. E eu precisava desse um mês para parar de comer açúcar, porque apenas sendo íntegro, ético, alinhando pensar, falar e agir, que o meu sentimento, que é até a frase que tem aqui no livro, como superar os sentimentos que impedem a felicidade, que eu vou conseguir de fato acessar o que precisa ser acessado e ser modelo ético, íntegro daquilo. Né? Até arrepia aqui de falar essas coisas. Eu fico emocionado. Eu sou manteiga derretida, né? E eu acho que a vida é isso. As emoções, como você bem colocou, são químicas. Elas não são desligáveis. Agora, o sentimento entra por um processo cognitivo do pensar, do avaliar. E não é brigar cognição versus emoção, um ou outro. Não, é tudo junto, misturado. Sistema é integrado. Emoção, razão, mente, corpo, espírito e a nossa integração. E a gente se reconhece um no outro, né? Tati, muito obrigado por tudo que você compartilhou com a gente aqui. Obrigado, Gabs. Espero que você tenha curtido demais estar com a gente. E quer falar uma palavra final nesse minutinho que falta? Meu muito obrigada, a minha enorme satisfação, a minha admiração por vocês, gratidão por estar aprendendo com vocês. E é isso, isso é viver, né? Sentir é viver. Então, obrigada mais uma vez, meninos. Obrigado, gente.